Começa no próximo domingo, dia 4 de dezembro, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. A COP13 vai ser realizada em Cancún, no México, com a participação dos países signatários e de especialistas do setor. A CNA também vai acompanhar o evento com o coordenador de sustentabilidade, Nelson Ananias Filho. Muito bom dia, Nelson. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os produtores rurais. Conta primeiro, então, para a gente por que a ONU decidiu realizar uma conferência sobre biodiversidade. Bom, a irmã da Conferência do Clima, sua irmã mais famosa, a Conferência da Biodiversidade, ela trata de assuntos de países que interferem em países como o Brasil, que é um país mega diverso, e que impacta diretamente na economia, no sistema de produção e na exploração dos recursos naturais, particularmente a biodiversidade. Então, focado em premissas que regulam o mercado, a atuação entre países, mercado internacional, cooperação internacional, a ONU, a cada 2 anos, se reúne com os países que são signatários. O Brasil é signatário desde 2002 e em 2014, a partir de 2014, com outros protocolos que seguem a mesma filosofia, que tratam de biodiversidade, e nós tratamos de ações integradas que tratam da conservação da biodiversidade, particularmente em 4 temas: espécies, ecossistemas, patrimônio genético e unidades de conservação. Todas essas ações, elas provêm e mantêm um sistema integrado de todos os países que são signatários e existem metas a serem cumpridas. A exemplo do protocolo de mudanças climáticas, o novo Acordo de Paris, existem metas a serem seguidas. Essas metas, quando internalizadas, podem impactar grandemente na agricultura brasileira, que é um grande utilizador tanto de solo, e a conservação da biodiversidade, porque tem APP, tem reserva legal, tem unidades de conservação, como pelo patrimônio genético, porque o acesso ao patrimônio genético interfere na agricultura. Nós usamos milho, soja, até materiais genéticos nacionais, como a mandioca, frutas tropicais, e a questão do uso de organismos vivos modificados. Cada um desses segmentos deverá ser tratado agora nessa convenção, que começa dia 4 agora, domingo, e se estende até o dia 17 de dezembro. E lá a CNA vai acompanhar de perto os negociadores brasileiros, aqueles que representam o governo brasileiro e as diversas contribuições de diversos setores brasileiros, para que a gente não assuma metas que são inviáveis de cumprimento, mas também mostre o que o produtor rural faz para conservar a biodiversidade brasileira. Agora, foram definidas aí 20 metas mundiais nessa área? Isso. Em 2014, iniciou-se o Protocolo de Nagoya e o Brasil internalizou as metas, que são chamadas metas de Aichi, que foram durante a COP no Japão, na cidade de Aichi, onde foram definidas 20 metas mundiais para a conservação e manutenção da biodiversidade no mundo. Nesse tempo, o Brasil trouxe essas metas, que uma das metas é internalizar essas metas no Brasil, e adequou essas metas à realidade nacional. Então, metas como conservação de áreas de APP e unidades de conservação, que se exige 13% por bioma e 17% nos biomas marinhos, nós extrapolamos até essas metas, Nós temos metas até maiores no bioma Amazônia, por exemplo, que em vez de 13% nós nos comprometemos a reservar 17%. Unidades de conservação, aumento das unidades de conservação, nós já temos no Brasil cerca de 30%, um pouquinho menos de 30% do Brasil já está sob unidade de conservação. O acesso ao patrimônio genético, o uso de defensivos agrícolas, uma regulamentação de uso de defensivos agrícolas, principalmente aqueles que afetam os polinizadores. Então, é uma série, são 20 metas, das quais 16 a CNA atuou diretamente para adequar as metas brasileiras, pois não é justo um país mega diverso como o Brasil, que tem a Amazônia, ter regras tão restritivas como um país que não tem mais cobertura vegetal, que são muitos
nossos concorrentes, né, principalmente os europeus. Então, todos esses assuntos, se foram 16 que a CNA atuou diretamente, alteramos essas metas e vamos levar isso para que o mundo veja o que o Brasil faz para conservar sua biodiversidade. E o Brasil já conseguiu colocar essas metas como política pública? Sem dúvida, o Código Florestal é uma política pública, é uma das políticas públicas que garantem a execução dessa conservação, porque Reserva Legal e APP são institutos que só existem no Brasil. Então, nós conseguimos somar as unidades de conservação, que são áreas protegidas, de proteção integral, que são áreas protegidas, com as áreas protegidas particulares que nós somos obrigados a ter. Então, nós somamos isso, o Código Florestal garante isso, nós temos a lei do uso de agrotóxicos, nós temos o melhor sistema de arrecadação de embalagens usadas de agrotóxico no Brasil, nós temos listas de animais em extinção, que são renovadas e essas são conservadas. Nós temos restrição de uso de terra quando você tem alguma espécie vegetal, animal ou peixe, crustáceo que esteja ameaçado de extinção, a gente não pode utilizar. Então, o Brasil tem diversas políticas, política nacional de mudanças climáticas, nós temos diversas políticas que já funcionam e já estão implementadas no Brasil e que garantem a manutenção da biodiversidade brasileira. Agora, como essas medidas afetam o setor agropecuário? Bom, como eu falei, nós somos grandes utilizadores de material genético. Então, nós temos a soja, por exemplo, que é de origem asiática, nós temos o milho, que é da América Central, entre outras culturas que são utilizadas em escala comercial. Todas essas estão reguladas e regulamentadas pela Convenção de Biodiversidade, através de um protocolo chamado Protocolo de Nagoya. O uso de organismos vivos modificados também obedecem a uma norma internacional que é o Protocolo de Cartagena, que também rege a questão de transposição transfronteiriça de materiais vivos modificados, além das 20 metas que a Aichi nos impõe e que nós estamos tranquilos para ir para Cancún agora e dizer, nós estamos cumpridos, nós somos megadiversos, nós estamos cumprindo e nós temos todo o direito de exigir que os outros façam também. Agora, o uso de defensivos está entre os pontos debatidos? Também, principalmente naquela questão do uso de defensivos para a manutenção dos polinizadores. Nós temos aí um assunto que é emergente dentro da convenção, que é a diminuição da incidência de polinizadores. Polinizadores, como todo mundo sabe, são muito importantes para a agricultura pela questão de fecundação, né, das espécies vegetais. Então, o uso de defensivos ele está sendo muito tratado, muito abordado dentro da convenção, exatamente porque existe um conflito entre existem, né, um potencial conflito entre os polinizadores. A gente está indo para ver o que está sendo tratado e tratar também da questão qual é o peso de utilização de defensivos, principalmente os inseticidas e os polinizadores, e qual é o impacto disso na agricultura brasileira. Eu agradeço então a participação do coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu também agradeço e o produtor pode contar que a CNA vai estar lá e vai defender os seus interesses durante essa Conferência das Partes.